Olá, pessoal. Vamos iniciando aqui o nosso vídeo live de hoje, dessa semana. Vamos bater um papo hoje sobre os medicamentos usados no tratamento da Covid-19. Essa é a ideia. Bom, na verdade, é uma tarefa gigantesca. A gente não pretende aqui, nesse bate-papo, esgotar os assuntos, em absoluto. Né? Nem vamos entrar em polêmicas. Então, estamos aqui com o professor Reinaldo. Opa! E aí? Tudo bem, Reinaldo? Bom. Tranquilo? Como é que tá o áudio aí para você? Para mim tá bom. Pessoal, tá bem o áudio aí? Vocês que entraram agora, dá um ok pra gente. Dá um feedback aí. Dá uma boa noite aí. Pra gente começar esse bate-papo aqui. Já agitado, já, todo animado, né? Coloquei até uma camisa social para fazer um negócio diferente. Não, eu coloquei lá também. Só usei essa camisa na Rios, né? Pra você ter uma ideia. Perfeito. E aí, como é que tá o áudio para vocês, pessoal? Vocês conseguem dar um feedback pra gente? Ótimo. Dalton chegando e dando ajuda pra gente aqui. Bom, pessoal, aproveitando que todo mundo já está entrando por aí, a ideia de fazermos essa live, a convite da Rios, surgiu, obviamente, em função dessa discussão que a gente está tendo ao longo dos últimos 3 meses ou mais até, sobre coronavírus, sobre tratamentos que às vezes são polêmicos, sobre aquilo que diz a ciência, aquilo que a ciência não diz. Enfim, né? Nosso objetivo, a convite da Rios, é fazer um bate-papo sobre esse assunto. Sobre o que a gente tem de medicamentos, né, hoje usados no tratamento ou propostos para o tratamento da Covid-19, aquilo que a gente tem conhecido, né, tecnicamente, à luz da farmacologia, à luz daquilo que a gente realmente conhece como eficaz. Então, por isso, né, o nosso bate-papo aqui, somos 2 farmacêuticos clínicos, né, com alguma experiência aí já de algum tempo lidando um pouco na área. Então, a gente espera poder contribuir, tirando algumas dúvidas de pessoas que foram se comunicando com a gente aqui pelas redes sociais da Rios. E eu queria dar aqui, em nome da Rios, boa noite, boa tarde ainda, né? Estamos à tarde, apesar de estar tudo escuro aqui. Boa tarde aqui ao nosso colega, professor Reinaldo Cordeiro, para que ele faça as suas considerações iniciais. Considerações é uma coisa muito formal, né? Vamos dizer assim, mas vamos lá. Vamos tentar, vamos lá. Bom, o que a gente... Vou só ratificar um pouco o que o Francisco colocou, que a nossa proposta aqui é abordar as orientações científicas, né, ou as abordagens farmacológicas sobre o tratamento de SARS-CoV-2. Tá? Vale ressaltar aqui, né, que a gente vive uma crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária, mas, assim, nesse bate-papo, exclusivamente, a gente vai se atentar à crise sanitária e, dentro da crise sanitária, a gente vai pegar a parte farmacológica. E, nesse tempo que nós temos, restrito do Instagram de 1 hora, nós vamos tentar abordar as principais terapêuticas que estão aí que são as abordagens, as teorias farmacoterapêuticas para SARS-CoV-2, para a Covid-19, né? Independente, às vezes, dependendo do seu viés, você vai falar, eu concordo, eu não concordo, a gente não está aqui para discutir viés político, tá? E aí, se você concorda ou não, se é viés político, já nem fica. É coisa científica que a gente vai falar aqui, tá? E o outro objetivo é contribuir, e aí o Francisco pode retomar, é contribuir para a formação dos profissionais de saúde. Porque, assim, um dos objetivos da Rios, e é o que eu ratifico aqui,
é que a gente quer formar profissionais de saúde diferentes do mercado. A gente quer contribuir para vocês. Sei lá, a gente tem 20 pessoas aqui agora. Para essas 20 pessoas que estão conosco agora, para que elas possam sair no final dessa live de maneira diferente. Que elas possam sair com algum conteúdo técnico para que elas saiam dessa média, né? Para formar profissionais fora dessa média aí do mercado, né? Acho que um outro grande objetivo é contribuir para a formação desses profissionais, né, Francisco? Perfeito. É exatamente isso que a gente tem como principal objetivo da Rios, né? Pessoas às vezes perguntam, mas o que é a Rios? A Rios é uma empresa, uma empresa dedicada a treinamento profissional, a educação na área de saúde, né? Preparação de profissionais, mas não apenas com conteúdos teóricos, né? Convidando profissionais, professores que tenham uma bagagem teórica e uma bagagem prática, uma vivência em suas áreas. Ao longo das últimas semanas, nós viemos aqui com vários profissionais de várias áreas, farmacêuticos, nutricionistas, biomédicos, enfermeiros, dentistas. Teremos ainda outros profissionais na área de naturopatia, fisioterapeutas, todos tratando sobre assuntos importantes dentro da área de saúde e que são abrangentes, contribuindo com suas expertises, suas vivências, para que a gente tenha profissionais melhor formados, melhor capacitados no mercado de trabalho. Então, esse é o objetivo da RIOS, ok? Então, para hoje, como disse o Reinaldo, nosso foco é falar sobre os medicamentos propostos para tratamento da Covid-19. Né? E aí, inicialmente, eu tenho aqui algumas perguntas. A gente vai começar pelas perguntas que foram feitas, só para, na sequência, a gente poder falar de alguns outros tópicos que a gente tinha ponderado. A idade exige que eu ponha aqui meus óculos, então vamos lá. Nós temos uma pergunta que foi encaminhada pela Renilza, lá nas nossas redes sociais. E ela pergunta diretamente para você, professor Reinaldo. Ela citou o seu nome, professor Reinaldo. Peguei coronavírus uma vez. Estou imune? Essa é a pergunta da Renilza. E já ainda citou meu nome ainda, né? Por isso que os processos aí estão. Mas olha só, o que se sabe hoje, né? A resistência, ou assim, a imunidade aos vírus se dá pelo conhecimento das suas glicoproteínas de membrana. Então, assim, os vírus têm algumas glicoproteínas de membrana, que são meio que marcadores. Vou tentar falar de uma forma bem superficial, porque a pergunta aqui dá para a gente falar em 20 minutos, mas são glicoproteínas de membranas que são marcadores, que o sistema imune identifica essas glicoproteínas e atua em cima desse vírus. Então, o vírus entra, o sistema imune identifica essas glicoproteínas, isso não para SARS-CoV-2, para qualquer imunidade que existe é desse jeito. Aí, o sistema imune solta os seus moduladores sobre esse vírus, identificando essas glicoproteínas. Essa é a teoria imunológica mais básica no tempo que a gente tem. O que se acredita hoje, Renildo, é que assim, não exista, o que se acredita hoje, dia 31/5, que não exista modificação dessas proteínas de membrana para o vírus SARS-CoV-2. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo assim, que vírus que mudam essas proteínas, o sistema imune não consegue identificar. Se ele não consegue identificar, ele não consegue atuar nesse vírus. Então, esse é um ponto, né? Então, o ponto importante aí é que até hoje, dia 31/5, não existe nada, nenhum dado científico que o vírus SARS-CoV-2 modifique esses marcadores, essas glicoproteínas. Bom, para deixar um pouco mais complexo, talvez, a nossa fala aqui, é colocar o seguinte, Francisco, lá em Wuhan, já tem alguns relatos, não é pesquisa científica, mas relatos, de pacientes que tinham SARS-CoV-2, que já tiveram SARS-CoV-2, fizeram teste, foram dando alta para esses pacientes, voltaram para casa e eles tiveram novamente SARS-CoV-2. E isso aconteceu em Wuhan, são relatos de casos,
Não é dado científico, são relatos de casos de Wuhan, tá? Lá na China. O que acontece? Para a gente resumir aí, Francisco, você pode até me ajudar. Resumindo o pacote, né? Esse vírus que apareceu novamente. Foi devido a essa modificação dessas glicoproteínas ou foi devido a um falso negativo do teste laboratorial, né? Então, essa é o que os artigos científicos vão ter que nos mostrar da agora para frente é se há essa modificação dos vírus ou se é esse falso negativo que permeia. Não permeia só. Ontem a gente estava conversando com o Dalton, por exemplo, que em análises clínicas é referência, né? O Dalton disse, por exemplo, poxa, até mesmo o teste de antígeno, né, que é o SWAB, o RT-PCR, o Real-Time PCR, ele tem uma faixa de falso negativo, né? Então, peraí. Então, de novo, essas pessoas, o vírus se modificou ou foi resultado dos falsos negativos? Mas não existe ainda artigos científicos que mostram que o vírus do SARS-CoV-2 crie essa modificação dos vírus e que aí o seu sistema não consiga identificar. Então, teoricamente hoje, uma vez imune, né, Francisco? Uma vez imune, você tem a imunidade contra a SARS-CoV-2. Sim. Perfeito? E é isso, exatamente isso. É isso. Já até comecei a cuspir, tudo nervoso já. Baseado no que a gente conhece hoje da ciência, afirma-se que, uma vez que você tenha tido a infecção pelo SARS-CoV-2, tenha tido a Covid-19 e curado, você estará imune. Isso é o que sabemos hoje, ok? Não significa que na próxima semana, no próximo mês, não sejam publicados novos conhecimentos científicos dizendo que a imunidade não existe. Então, sobre isso, eu gostaria inclusive de fazer um outro ponto aqui, uma lembrança sobre uma live que nós fizemos há cerca de 2 meses. Estávamos presentes eu, o Reinaldo, e também a professora Fernanda. E naquela época foi publicado uma orientação, né, da OMS e depois do próprio Ministério da Saúde falando sobre o ibuprofeno. Por conta de um artigo científico publicado lá na Europa, dizendo que o uso do ibuprofeno seria perigoso para um paciente, né, com Covid-19. E aí a OMS lançou um comunicado alertando contra o perigo potencial do ibuprofeno. 2 dias depois, apenas 48 horas depois, esse comunicado saiu da página da OMS, porque a OMS disse que não havia dados suficientes para manter aquela recomendação de cuidado com o ibuprofeno. A mesma coisa aconteceu com a página do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recomendou cuidado com o ibuprofeno. 2 dias depois, ninguém fala mais sobre ibuprofeno. Então, a velocidade das informações é muito grande, né? O que a gente tem hoje, baseado no que a gente tem até hoje, dia 31 de maio, é com base nisso que a gente vai conversar com vocês, né? Inclusive, a primeira pergunta, não pergunta, mas que eu queria que o Reinaldo comentasse aqui, porque isso está diretamente ligado à pergunta de uma outra profissional, a Luciana Fernandes. Ela faz 2 perguntas, mas em uma das perguntas dela, ela diz que usou no tratamento dela Tamiflu, azitromicina e loratadina. E aí eu perguntaria aqui para o Reinaldo, o que a gente tem hoje de principais substâncias ou medicamentos que são cogitados para o tratamento da Covid? Poxa, pior, né? Mas vamos lá. O que a gente tem aí é o seguinte, vale, antes da gente entrar na pergunta, Francisco, vale a gente ressaltar o seguinte, que existem diversas pesquisas científicas com inúmeros fármacos já existentes, não só o que nós vamos abordar aqui hoje, mas inúmeros fármacos já existentes. A pergunta é por que está se pesquisando fármacos já existentes e não pesquisa um novo fármaco? Essa é a pergunta. Se faz isso com fármacos já existentes, por já se conhecer parte daquele fármaco. O que são essas partes? Já se conhece parcialmente ou integralmente a sua farmacocinética.
Ou seja, as Sim. etapas, o caminho que esse fármaco percorre do organismo, da sua administração até a sua excreção. Então, você já se conhece isso da maior parte dos fármacos que estão aí comercialmente. Já se conhece também parte da farmacodinâmica, ou às vezes integralmente a farmacodinâmica, que são as interações que este fármaco faz com os diversos sistemas biológicos. Com isso, você já sabe, parcialmente, dependendo da dosagem ou da concentração, você já sabe os efeitos. E aí, os efeitos, seja eles terapêuticos positivos ou os efeitos negativos, né? São as reações adversas, as contraindicações, os efeitos, a toxicidade dele. Então, esse é o motivo de já se pesquisar fármacos existentes. Esse é o primeiro ponto. Mas eu não vou fugir da sua pergunta, não. Vamos colocar uma luz sobre esse negócio aí. Se a gente pudesse dar fazer um resumo das substâncias aqui, que ou que está sendo falado, ou que está sendo utilizado, ou que está sendo testado para SARS-CoV-2, ou seja, para o vírus SARS-CoV-2 da doença Covid-19, nós podemos falar aí da hidroxicloroquina. Se a gente não falar aqui, a gente vai ser massacrado, né? Talvez não exista amanhã, né? Hidroxicloroquina é o primeiro deles. Com ou sem azitromicina, com ou sem macrolídeo, né? Com antibiótico. Então, esse é o primeiro. Também do Tamiflu, oseltamivir, né? Não sei se pode aqui usar o nome comercial, não sei se o pessoal da Rios mais fácil. Mas eu vou usar o nome comercial, aí se a gente tiver um processo, a Rios paga. Mas olha só, a gente tem a oseltamivir, que é o famoso Tamiflu, a gente tem aí a ivermectina, ou Ivermec, né? Nós temos aí a nitazoxanida, o nome do demônio para o Anita, né? O nome comercial é Anita, uso de anticoagulantes, como heparina, e até mesmo corticoides. Então, se a gente fosse fazer um resumo aí, eu dividiria, Francisco, em 7 grandes substâncias aí que está sendo falado, testado, ou que está sendo utilizado clinicamente. Hidroxicloroquina, com azitromicina, depois a gente, oseltamivir, ivermectina, nitazoxanida, que é o Anita, heparina, anticoagulantes, e os glicocorticoides ou corticoides. Tá? Então, essas são as 7 substâncias que eu acho que a gente pode abordar elas aqui, e aí abordar de uma maneira, a gente tentar fazer algo um pouco mais detalhado para os profissionais de saúde. Acho trazer informações que possam contribuir para eles. Talvez a gente comece por uma e não termine pela 7ª, né? Mas a gente entra nessas 7 substâncias. O que você acha? Perfeito. Inclusive, né, você meio que colocou essa divisão digamos, em grupos terapêuticos. Dentro do grupo que você cita, o oseltamivir, né, o Tamiflu, né, vou adotar sua estratégia e vamos começar a falar pelos nomes comerciais, são muito mais fáceis. É mais fácil falar Anita do que nitazoxanida. Então vamos falar da Anita. Enfim, mas ali junto com os antivirais, a gente tem uma infinidade de outros antivirais em pesquisas pelo mundo, né? O Remdesivir, queridinho lá dos Estados Unidos, Favipiravir lá no Japão, e enfim, uma série de outros, mas a gente não vai entrar nesses medicamentos porque eles ainda são testes, são ensaios clínicos de drogas que ainda não estão no uso comum, digamos assim. Né? Então, a Luciana pergunta, né, ela fala dessas medicações que ela tomou, o Tamiflu, azitromicina, a loratadina, e ela faz a seguinte pergunta, né, quantos dias deveria ficar em isolamento e se deveria fazer algum teste antes de voltar para o trabalho? Então, você quer responder isso ou quer que eu responda? Não, eu posso começar e você complementa, sem grandes estresses. Hoje, o que o protocolo diz, e aí você pode me ajudar, são 14 dias de isolamento, mas isolamento mesmo, não é o que a gente está fazendo agora, de quarentena, isolamento, né, sem contato com pessoas durante 14 dias, né? E aí, depois dos 14 dias, o que se recomenda é novamente repetir o teste se o paciente apresenta sinais e sintomas. Dor de cabeça, dor no corpo, aumento da temperatura, congestão nasal, enfim. Se o paciente ainda apresenta os sinais e sintomas, é necessário fazer
uma reanálise, levando em conta dois itens, levando em conta um item. Vou dizer um item, depois eu sei que você vai complementar, mas que para você ter a imunidade não é só o tempo, mas sim a capacidade do seu sistema imune em produzir anticorpos contra aquele vírus. Anticorpos. Não é? Acho que é basicamente Perfeito. isso. Não sei se você quer... E uma coisa fundamental é que, assim, ela faz uma pergunta, quanto tempo ela deveria fazer algum teste antes de voltar ao trabalho, etc. Fundamentalmente, antes de voltar ao trabalho, vai importar a condição clínica dela, desse paciente. Porque os 14 dias tem relação aí com a geração de anticorpos, supostamente não haverá mais carga viral, supostamente ela estará melhor. Mas ela pode ter aí uma carga viral baixa, pode ter gerado os anticorpos contra SARS-CoV-2, mas a condição clínica dela, em função de outros problemas, de outras doenças que surgiram, da inflamação respiratória, da hiperinflamação, a condição clínica dela pode não permitir que ela volte ao trabalho. Então, isso é o primeiro ponto. Perfeito. Ela volta ao trabalho depois de 14 dias se ela tem condições físicas, independente dela ainda ter ou não, né, a Covid. Mas ela tem as sequelas da Covid. E a gente tem relatos de pessoas que ficam por mais de um mês com a dificuldade respiratória, né? Então, está em condições clínicas? Muito bem. Vamos fazer o teste para ver em que condição que você se encontra. Sua carga viral baixa, se você já tem anticorpos. Supostamente é isso. Você terá gerado anticorpos e você não terá mais o vírus. Então, você não tem mais como infectar. Você já está, teoricamente, imune. Então, você volta ao trabalho normalmente, né? Agora, dando sequência aqui, né? Porque você havia falado Posso só colocar um adendo aí, né? Um adendo rápido, que é assim, como o vírus é novo, e aí me ajudem, gente, vocês estão aí no chat, o vírus ele é novo, não se sabe muito sobre o vírus. Dependendo do clínico ou da conduta clínica, pode ser que o médico siga algo que a gente não está abordando aqui. Mas por quê? Porque ainda não se conhece o vírus integralmente. O que a gente está abordando aqui são meio que protocolos, né, Francisco? Meio que medianos padrões. Para a maior parte da população, segue-se nesse ritmo, tá bom? Só um adendo. Perfeito, perfeito. Porque sempre tem as exceções, né? Sempre tem aqueles que fogem da regra, que fogem da média. Então, você mencionou aí os vários medicamentos e tudo mais que a gente tem usado para tratamento, e eu queria começar pedindo para você fazer uma abordagem sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. Falando um pouquinho aí, né? Como você disse, não tem como fugir, quem mandou você falar isso? Então, já que você disse que não tem como fugir da cloroquina e hidroxicloroquina, então aproveita e você mesmo já vai falando o que tem, né? O que a gente sabe tanto e o que a gente não sabe sobre essas substâncias. Então, no centro aí de grandes polêmicas mundiais, não aqui no Brasil, né? No mundo todo. O que a gente sabe sobre isso? Olha, eu vou começar pelo que a gente sabe, que talvez fique um pouco mais fácil, né? A gente sabe que a cloroquina ou a hidroxicloroquina, mais utilizada a hidroxicloroquina devido a um menor número de efeitos adversos, a gente sabe que a hidroxicloroquina é um fármaco utilizado, ou melhor, ou registrado na Anvisa para malária ou para doenças reumáticas e até mesmo para alguns tipos de lúpus, como o eritematoso, por exemplo. Tá? Então, isso é o que se sabe de utilização da hidroxicloroquina e da cloroquina. O que está registrado é isso. Né? Para explicar sobre hidroxicloroquina, a gente colocar isso numa linha do tempo, colocando grandes marcos do que aconteceu para chegarmos até hoje, dia 31/5. Tá? Porque acho que o grande, foi o que você colocou, a grande dúvida aí, o grande empecilho aí é toda essa parte que envolve, não a parte científica, tudo tem volta da hidroxicloroquina, né? E eu vou colocar isso numa timeline, nome bonito, corporativo, de linha do tempo, né? Para a gente falar um pouquinho. Basicamente, aconteceu o seguinte, Francisco, eu vou falando, e você sabe que eu vou falando e não paro, e aí você me corta quando você... Não, eu derrubo a sua conexão. Boa, você e o pessoal da Rios quiser, tá? Aproximadamente fevereiro, acho que 19/2,
saiu um artigo numa revista chinesa, um artigo chinês, mostrando a falando um pouco sobre hidroxicloroquina e o estudo que eles fizeram de hidroxicloroquina, 19 de fevereiro. E eles fizeram uma análise in vitro e identificaram que a hidroxicloroquina tem efeito contra o vírus do SARS-CoV-2. Há ou existe benefício contra o vírus do SARS-CoV-2. De novo, um estudo in vitro, tá? No vidro. E aí, o que eles colocaram na época? Colocaram o seguinte, 19/2, colocaram que esse efeito da hidroxicloroquina ou da cloroquina se dá-se por dois mecanismos básicos. Um dos mecanismos é impedir que o vírus penetre dentro da célula do hospedeiro. Então, essa era a teoria lá em 19/2. Então, se acredita, ou se acreditava, naquela época, que a hidroxicloroquina fazia uma marcação, seja na glicoproteína do vírus ou na glicoproteína da membrana da célula, e impede a ligação da glicoproteína com a proteína da célula do hospedeiro, que é a ECA, enzima conversora de angiotensina, uma proteína com ação catalítica. Então, a célula tem uma enzima aqui, a proteína do vírus se liga nela, o vírus entra, parte do RNA entra, vai para o núcleo e sai replicado. É isso que acontece, que é a teoria que tem hoje. O que a hidroxicloroquina faz, segundo esse artigo? Ela faz uma ligação impedindo essa ligação da glicoproteína com a ECA. E aí, teoricamente, impediria também a replicação viral. Esse é um ponto. Um outro ponto que esse artigo trouxe também, que já é conhecido do grupo da cloroquina, que ela altera o pH lisossomial, que é a alteração do pH do meio intracelular. Mas o meio intracelular, que a gente está dizendo, é o meio intracelular da célula do hospedeiro. Nós não estamos falando do vírus, do meio da célula do hospedeiro. E isso impede que o vírus entre e que ele se replique, vamos dizer assim, de uma maneira mais básica. Isso foi 19/2, tá? Saiu esse estudo in vitro. Em março, no mês 3, começa o inferno. Eu também não sei se a gente pode falar palavrão aqui, mas vai mediando aí. Mas começa o inferno na nossa vida. Por quê? Em março saiu um estudo francês com 36 pacientes, né? Desses 36 pacientes, vamos dizer assim, 30 deles eram sintomáticos, né? E se utilizou nesses pacientes, em 20 desses pacientes, se utilizou a hidroxicloroquina associado à azitromicina. Poxa, e aí no final disso, abre aspas para o artigo, se identificou que há benefício com o uso dessa associação, hidroxicloroquina mais azitromicina. Então, a gente tinha em fevereiro um estudo in vitro, no vidro, e em março um estudo que era um estudo em humanos, né? Mas esse estudo que foi feito em humanos, aí talvez o Francisco Sandro, se tiver aí, pode nos ajudar, mas ele é especialista em artigo científico. Mas, basicamente, é assim, esse estudo ele carece de alguns requisitos básicos de pesquisa clínica, vamos dizer assim, que é volume de amostra de população, que são outros requisitos clínicos para dar sustentabilidade para ele. Sabendo disso em fevereiro, sabendo disso em março, o estudo in vitro e depois o estudo nessa população de 20 pessoas, começou-se em final exatamente de março, os pseudo-especialistas. Quem são os pseudo-especialistas? O cara falso, né? O cara que não conhece tecnicamente do negócio, ele foi lá e começou a falar, tem que usar, todo mundo tem que usar. E eu não estou falando de governantes, eu estou falando de muita gente falou sobre isso. E, inclusive, colegas nossos. Profissionais replicou coisas que ouviram em outras mídias não científicas. Esse é um ponto. A partir de março, em abril, começa a se adotar a associação, e aí eu vou falar de âmbito hospitalar, você sabe mais do que eu, mas me corrija. O SUS começou a adotar a associação de azitromicina com hidroxicloroquina para quadros graves. Isso a partir de março. Né? E aí, o boom foi tão grande dos pseudo-especialistas, todo mundo querendo comprar a hidroxicloroquina, que a Anvisa teve que fazer uma inserção, uma ação no final de março, começo de abril, que foi incluir a hidroxicloroquina
como um medicamento controlado, ou seja, precisa de receita médica, porque estava se utilizando como automedicação preventiva. Sendo que o fármaco, e eu acabei de falar o mecanismo teórico dele, ele não atua no vírus, pelo amor de Deus. Ele atua impedindo que o vírus entre dentro da célula. O vírus está lá dentro, não pode ser preventivo. Eu vou infartar aqui, mas olha só. Então, esse é o ponto. Esse é um ponto, né? Então, isso aconteceu em abril, né? E aí, a partir de abril, a gente vem usando hidroxicloroquina e azitromicina em âmbito hospitalar para quadros graves. Agora, em março, a gente teve a seguinte questão. Dia 20 de março, vou dar as datas, porque está recente. Dia 20 de março, o Ministério da Saúde autoriza o uso de hidroxicloroquina para quadros não graves, leves, moderados, né? Dia 20 de maio. E aí, 20 de maio. E aí, o que acontece? De tudo isso, o que acontece? 2 dias depois, sai uma publicação na Lancet sobre um artigo científico, ou seja, o maior artigo, eu vou ressaltar aqui, o maior artigo científico que nós temos sobre hidroxicloroquina hoje, né, dizendo, abre aspas, para o artigo científico para a gente não ser processado. Não se encontrou benefício com o uso de hidroxicloroquina. Fecha aspas. É isso. Estudo da Lancet. Um estudo que foi feito em 670 hospitais, 3 continentes, mais de 96 mil pacientes. Esse é o peso desse artigo. O artigo é tão pesado, que saiu dia 22, Francisco, que nessa segunda-feira agora, a OMS suspendeu todos os protocolos de teste de hidroxicloroquina. Falou, peraí, para tudo. Porque eu preciso garantir a segurança primeiro. Tem um princípio na medicina que diz, antes de curar, você não pode lesionar o paciente. Primo non nocere. Esse é primo, o rapaz culto, né? Primo culto, né? Mas primeiro não fazer mal. Primeiro você não faz mal, primeiro você não causa lesão, para depois você tratar o paciente. Então, o que aconteceu? No dia 22 agora, 2 dias depois do dia 22, nessa segunda-feira, a OMS falou assim, para tudo e vamos verificar a segurança de hidroxicloroquina primeiro, antes de ver se ela pode ser utilizada para tratamento de SARS-CoV-2. Né? E aí, vale ressaltar também alguns pontos importantes, Francisco, que é a seguinte, além dessa questão OMS, Ministério da Saúde, existem as sociedades brasileiras. Né? E aí, depois desse artigo, eu vou citar 3 aqui, aí você pode abrir mais. Mas existem 3 sociedades brasileiras aí que diz o seguinte, que não recomenda o uso de hidroxicloroquina. Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque nesse mesmo estudo que diz que não trouxe benefícios, ele também disse o seguinte, que encontrou arritmias, que encontrou risco cardíaco, que é um efeito que a gente clinicamente já conhece da hidroxicloroquina, e a gente nunca usou largamente ela, né? Então, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Infectologia e Sociedade Brasileira de Imunologia. Essas 3 sociedades recomendam hoje dia 31/5, que não recomenda o uso de hidroxicloroquina. Se deixar, eu vou falar aqui bastante, mas acho que a timeline é mais ou menos essa, Francisco. Exato. E aí eu quero só reforçar um ponto importante, que é o seguinte, não existe, e aí o pessoal que é profissional de saúde está aí no chat, não existe fármaco milagroso, não é para SARS-CoV-2, não é para SARS-CoV-2, não existe fármaco milagroso, que vai lá e tira com a mão e resolve, para nada, é para nada isso. Francisco, você é mais experiente do que... Experiente não, você é mais, vamos dizer assim, idoso do que eu, né? Não vou falar experiente, que experiência não tem nada a ver com idade, mas isso é coisa de RH. Mas olha só, você é mais antigo do que eu. Você lembra da talidomida? Lá da década de 60? Você tomou, então, mas você não... Qual o risco de você ficar gestante? O problema dela é que era... Olha só, na época, era usado, a recomendação clínica era prazia em gestante.
E aí, o que aconteceu? As gestantes usavam, depois de um tempo, foi descoberto, né? Foi descoberto que ela causava uma formação fetal. Sim. Né? Isso a talidomida. Se a gente for mais recente, 2 anos atrás, fosfoetanolamina. Gente, a pílula que curava o câncer. Vendia um saquinho o negócio. É um saquinho, sem vergonha. O cara vendia aquilo ali. Foi aprovado no Congresso aquele negócio. Eu vou falar aqui, quantos pacientes deixaram o tratamento de neoplasia para usar a fosfetanolamina? Que agora, 2 anos depois, né, Francisco? Qual que é o uso disso? De fosfetanolamina? Não sei se você tem mais a acrescentar sobre hidroxicloroquina. Bom, na verdade, sobre a hidroxicloroquina e os demais fármacos, você mencionou uma coisa importante. Você mencionou algumas sociedades médicas no Brasil. Eu vou citar aqui a Sociedade Brasileira de Imunologia, como você falou, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, os especialistas em pneumo, e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB. Essas 3 associações emitiram agora, há cerca de 10 dias, 12 dias, um documento de consenso, onde eles apontam aquelas medicações previstas para tratamento da Covid. E aí eles colocam alguns antivirais, inclusive antivirais que são utilizados no tratamento da AIDS, coloca a cloroquina, hidroxicloroquina, os corticoides, a azitromicina, os anticoagulantes, as heparinas. Então, coloca tudo isso numa escala de recomendação e de benefício para a doença. Praticamente todas elas, benefício 0. Praticamente em todos os casos, eles dizem recomendação, não recomendado. Então, estamos falando de 3 associações de especialistas no Brasil: imunologistas, médicos intensivistas e pneumologistas, dizendo que essas medicações não têm benefício. E aí, nós nos deparamos com a seguinte situação. Por que se usa um medicamento, qualquer um que seja? A gente usa o medicamento porque ele traz um benefício. Algum medicamento é isento de risco? Não. Nenhum. Todo medicamento tem risco. Maior ou menor, mas tem risco. E o que nos faz usar um medicamento? Saber que o benefício dele é maior do que o risco. Porque se o risco for maior, alguém teria que ser muito masoquista, né, para usar algo que o risco é maior do que o benefício. E aí, quando você chega à conclusão de que a medicação, tais medicações, não tem benefício algum e só tem risco, por que usar a tal medicação? Tá? Então, ressaltando, né, e reforçando o que você disse, o estudo mais recente, mais pesado, né, feito sobre cloroquina e hidroxicloroquina, é o estudo publicado no dia 22, sexta-feira da semana passada, pela revista The Lancet. 96 mil pacientes em diversos continentes, mais de 600 hospitais, e aponta que esses medicamentos não teriam benefício, né, e ainda aumentariam o risco da gente ter o paciente aí com arritmia. Tá? Sim. Já tem sido publicado, hoje surgiu a publicação no jornal El País, ontem o jornal britânico The Guardian, eles tinham publicado alguma coisa questionando o estudo da Lancet. Sim. Então, assim, questionamentos vão surgir o tempo todo. Quando aparecer um estudo com 150 mil pacientes, né, muito maior do que aquele de 96, dizendo cloroquina e hidroxicloroquina são eficientes no tratamento, aí a gente muda o discurso. Exato. Então, cloroquina e hidroxicloroquina são eficientes. Mas a gente está falando de números, está falando de dados científicos. Né? Na mesma situação, na mesma esteira, a gente entra aí com vários outros medicamentos. Né? Francisco. Oi. Francisco. Apareceu uma pergunta aqui do Adriano. Eu vou fazer a mediação e a gente vai trocando aqui junto. Tá tudo certo, viu?
Eu sei que você tem várias fichas aí da Rios, todo organizado. Eu estou aqui na... O Adriano perguntou sobre quando se utiliza, ele passou aqui a pergunta eu vi, quando se utiliza Tamiflu e em qual período se utiliza Tamiflu, qual período de tratamento, se é no início da doença, se no final da doença, se utiliza Tamiflu, se existe alguma recomendação sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco, como se eu pudesse falar para você falar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Oseltamivir. O Oseltamivir, o que ele é? O que é esse Tamiflu? O que ele faz? Quais são os benefícios dele? Ele é usado realmente? Ele realmente é usado para SARS-CoV-2? O que você pode trazer para a gente aí? Então, basicamente, eu vou me reportar novamente a esse documento de consenso, né, das 3 sociedades que eu mencionei aqui: Imuno, Pneumo e Medicina Intensiva. O Oseltamivir está lá, relacionado também como uma das possíveis terapêuticas que estão sendo testadas por aí. O que eles falam disso? 0 benefício para tratamento da Covid. Recomendação deles: não recomendado. O Oseltamivir, em que momento que ele recomenda? Se houver o indício de que o paciente também tem uma infecção por influenza. Enfim, o paciente tem gripe, não SARS-CoV. Né? O Oseltamivir tem indicação para o estado gripal. E como a gente tem muitos sintomas que se confundem, se houver a presença do vírus da gripe no quadro clínico desse paciente, na condição desse paciente, o Oseltamivir, o Tamiflu, será recomendado e será efetivo. Se o que o paciente tem é uma infecção por SARS-CoV-2 e toda a sintomatologia vai parecer que ele tem gripe, ele vai tomar 2,5 caminhões do Tamiflu e não vai ter a cura, não vai resolver. Você não usa essa substância, pelo menos até o que se conhece no momento, para eliminação da SARS-CoV-2. E aí, se eu não me engano, só para te complementar, desculpa, no próprio protocolo diz, uma vez que você dá negativo para a influenza, você deve suspender o Oseltamivir. Ou seja, ele não tem o benefício contra o vírus do SARS-CoV-2, né? E o que acontece também, né? Que são esses fármacos que a gente pode dizer que são fármacos mais sintomáticos, né? Ou seja, ele trata mais os sinais e sintomas clínicos, né? E aí a gente pode entrar também nos anticoagulantes, por exemplo, né? Que é o caso do uso de heparina, né? Esses dias eu recebi um áudio no WhatsApp de um aluno falando: professor, o meu pai está usando anticoagulante para destruir o vírus do SARS-CoV-2. Eu falei: rapaz, então, peraí, tem alguma coisa errada. Eu quase caí da cadeira. Falei: peraí, tem alguma coisa errada nesse mundo. Mas olha só o que acontece, basicamente. Eu sei que a gente não combinou, mas eu vou seguindo. Aí você me conta. Basicamente é assim. O vírus ele penetra dentro do organismo, né? E aí, ao vírus penetrar dentro do organismo, há a atuação do nosso sistema imune sobre ele. Aí o sistema imune ele pode controlar o vírus ou ele pode destruir o vírus. Ou ele pode controlar e destruir, ou o vírus pode sobreviver a essa ação do sistema imune. Uma vez que os mecanismos tradicionais não conseguiu combater o vírus foi se replicando e aquele processo de inflamação, de síndrome aguda respiratória foi se manifestando gravemente, o que acontece? O próprio sistema imune abre mão das citoquinas, das citocinas, de maneira exagerada para destruir o vírus. Quando ele libera essas citocinas em altas concentrações, que é o que o pessoal está chamando de tempestade de citocina, chuva de citocina, uns nomes aí que só Deus na nossa causa. Mas quando ele libera essa alta quantidade de citocinas, a própria citocina causa um processo inflamatório. Causa um processo inflamatório que ativa os fatores da coagulação. Quando ativa os fatores da coagulação, forma os coágulos. E aí esses coágulos vai obstruir alguns vasos de menor diâmetro. E aí vai faltar oxigênio para as células e tecidos. Então, quando você usa um anticoagulante, o que você está basicamente usando
que é a heparina, são fármacos que inibem os fatores da coagulação, via intrínseca, via extrínseca, que seja, inibe os fatores da coagulação. Aí não há uma diminuição da formação de coágulos, e aí você evita que o paciente tenha quadros de obstrução de vasos por coágulos, que aí vai ter isquemia, hipóxia, que é a diminuição de oxigênio, até a morte da célula por anóxia. Então, na verdade, os anticoagulantes, a heparina, está sendo usado em casos graves, em que há um risco de eventos tromboembólicos. Sim. Ele não destrói o vírus, pelo amor de Deus. Né? Quem tiver aí, anota, não destrói. O anticoagulante, a heparina, não atua, até hoje, não atua sobre SARS-CoV-2. Não atua. Pronto, é isso. Né? É isso. Para a gente não ficar replicando coisas, né, Francisco, que, pelo amor de Deus, na nossa vida. Né? E aí, não é mais nem fake news, porque quando você vai ver quem postou foi um colega nosso. Você fala, pelo amor, como assim? Né? Então, cuidado. O anticoagulante, ele é um tratamento sintomático, aí me corrija, Francisco, sintomático, para quadros de eventos tromboembólicos. E aí você inibe os fatores da coagulação, não tem a formação do coágulo, como não tem a formação do coágulo, o risco tromboembólico diminui. Mas o vírus está lá, você tem que resolver o problema. A causa está lá, você tem que resolver a causa. Né? E não é uma droga utilizada exclusivamente nessa condição do paciente que está infectado pelo SARS-CoV. Já era utilizado em várias outras patologias em que leva a essa mega inflamação e essa formação de trombos. Então, ele continua sendo usado, mas não tem especificamente nada a ver com a infecção, né, pelo SARS-CoV-2. Faz sentido? Exatamente. Houve uma pergunta aqui, né, da doutora Ivana, nossa colega, perguntando quando que a gente vai fazer um curso sobre imunomodulação, sobre imunologia e tal. E eu queria deixar aqui já avisado para a doutora Ivana que a gente está com esse plano, esse curso no forno. Ele está ali já preparando, né, dourando, e em breve a Rios lança esse curso sobre sistema imunológico, imunomodulação, etc. Né? Peço aí para o pessoal aguardar, porque está saindo do forno. Ontem foi um dia... Está saindo do forno mesmo. Ontem passou o dia lá no estúdio, máscara, distanciamento, aquele negócio todo, gravando as aulas de imunomodulação aí. E aí, para a gente poder avançar um pouquinho, Francisco, e aí você vai me ajudando, a gente tem aí também, eu sei que você já falou desses usos in vitro aí, mas eu queria que você abordasse um pouco o caso da ivermectina e da nitazoxanida, ou Ivermec e a Nita. Exato. O que você pode trazer sobre eles aí? O que tem de estudo? O que a gente pode falar sobre eles? Sendo que ultimamente a Anitta também, daqui a pouco a Anvisa vai ter que proibir a Anitta e proibir a nitazoxanida e a ivermectina, né? Porque o uso começou a ser disseminado. O que você pode falar aí? Então, voltando à questão do trabalho in vitro. In vitro, né, é no tubinho de ensaio, é na placa de Petri, não é no organismo humano, enfim. Então, tanto a ivermectina quanto a nitazoxanida, em testes in vitro, inibiram a replicação de 93%, 94%, né, do vírus. Isso é uma coisa absurda, fantástica. Mas é dentro de um laboratório, dentro de um tubo de ensaio. É um trabalho extremamente controlado. Isso nada tem a ver com o organismo humano. Quando vai para o organismo humano, a gente tem diversos outros fatores. Para que haja, a partir daí, a biodisponibilidade e que essa biodisponibilidade depois se configure no benefício clínico para o paciente, é muito chão para ser rodado. Tem muito teste para ser feito. Então, o que acontece é assim. Vários trabalhos mostram que essas duas substâncias têm efeito contra o SARS-CoV-2 in vitro. Vários trabalhos estão em andamento, pesquisas, com esses medicamentos em pacientes hospitalizados. O resultado desses trabalhos ainda vão sair. Tomara que eles se mostrem realmente medicações efetivas, mas hoje ninguém pode dizer essas medicações tratam e curam. Eu tenho visto receitas, e aí eu recebi uma cópia de uma receita
que assim me deixou espantado. A prescrição era cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, prednisona e claritromicina. 5 itens. Sobrou alguma coisa? 5 itens. O cara só não prescreveu heparina para o paciente. Mas ele colocou tudo possível e imaginável. E aí entra no outro fator. Azitromicina, como preventivo, como profilático para que o paciente não venha a ter, no claritromicina, para que ele não venha a ter uma infecção pulmonar, isso é brutal. Nenhuma sociedade médica, nem no Brasil, nem no mundo, nenhum protocolo de comissão de controle de infecção hospitalar preconiza que você faça, num paciente que está em casa, um antibiótico desse tipo, para que ele não venha a ter uma infecção, né, uma pneumonia bacteriana. E nessa esteira a gente vê muitas outras prescrições, já considerando, já dando como certo, que a ivermectina vai resolver, que a nitazoxanida vai resolver. Recentemente, quinta-feira passada, em uma das lives do Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes, que foi quem anunciou a nitazoxanida como possível medicação aí para tratar Covid, ele e o diretor médico dos hospitais militares, não, brigadeiro, não lembro o nome dele, mas enfim, estavam falando que a nitazoxanida iria para a segunda fase de testes clínicos. Ou seja, uma fase em que eles estão procurando 500 pacientes nos vários hospitais universitários, hospitais militares pelo Brasil afora, para testar esses medicamentos. Testar por quê? Ainda não se sabe se vão funcionar ou não. É o resultado desses testes que vão dizer se eles vão ser efetivos ou não. E o perigoso da história, quando ele diz a medicação não tem efeitos colaterais. Como assim não tem efeitos colaterais? Não existe nada, nenhum medicamento no mundo isento de efeitos adversos. E ao dizer, ao declarar numa live, não tem efeitos colaterais, se torna muito perigoso. Então nós sabemos que não é bem assim. Você estava falando, fiquei aqui até arrepiado, de ódio aqui já, tremendo. Mas você imagina só, uma pessoa vai em rede nacional e fala que tem um medicamento com 94%, 95% de eficácia sem efeitos colaterais. Isso traz um peso para nós, profissionais de saúde, muito grande. Porque, assim, eu sei avaliar o que ele está dizendo, você sabe avaliar, e eu espero que os nossos colegas que estão aqui no chat, que estão lá nas drogarias, que estão trabalhando lá na linha de frente, consigam avaliar isso também. Porque, assim, para o leigo, ele vai entender que isso vai resolver todos os problemas do mundo. E foi o que você colocou. Não é que não existe fármaco sem efeitos colaterais. Não existe fármaco, talvez com 95% de eficácia, pelo amor de Deus. Né? Não é? Então, assim, o meio que se coloca isso também coloca um peso para nós, profissionais de saúde, para orientar a população acerca dessas informações, que é o que a Rios está fazendo com essas diversas lives que estão acontecendo aqui sempre de domingo, acho que é sempre domingos ou sábados, enfim, sempre a gente está aqui, vocês estão trazendo vários profissionais, tentando mostrar para os profissionais de saúde que como que orientar essa população, porque quem ouve isso acha que vai resolver todos os problemas. Eu sei que a gente está, pelo jeito, a gente está entrando na reta final, né? A gente está com falar 2 sobre minutinhos aqui para encerrar. Então, rápido. Deixa eu falar sobre corticoide, pelo amor de Deus. Me dê 40 segundos, porque se eu não falar de corticoide, eu morro. Olha só. Mas eu acho que vale também a gente repetir uma live falando sobre terapias um pouco com mais calma, né? Porque aqui, em uma hora, às vezes, é muito difícil fazer isso, tá? Rapidamente, basicamente, assim, o cortisol é um hormônio produzido pela adrenal e liberado em casos de estresse. Basicamente é isso. O que a gente chama de corticoides? O cortisol sintético ou as suas formas sintéticas. Simples assim. E ele é um medicamento aí que ele tem ação anti-inflamatória e imunossupressora, de maneira rápida, né? Não entrando ainda nos detalhes, né? Basicamente é isso. E aí, o que a gente está vendo sobre o uso de glicocorticoide
para a Covid-19, o glicocorticoide também, de novo, gente, ele é um medicamento que vai atuar na sintomatologia. Porque, por ele ser imunossupressor, aquela exacerbação do sistema imune, aquela alta liberação de citoquinas e citocinas, vai ser diminuída pelo uso dessas substâncias. O cuidado que se deve ter aí é o seguinte: primeiro, corticoides não atuam no vírus, ele atua em sinais e sintomas, igual a gente falou dos anticoagulantes. Esse é um ponto. E o segundo ponto, rapidamente, aí é o seguinte: que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda o uso de corticoides para pacientes com quadro de SARS-CoV-2. Então, Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Perceba que a gente não está falando aqui da nova, o que a gente acha. É o que estão nas sociedades brasileiras, o que está na OMS, o que está no Ministério da Saúde. Então, ele diz que assim, o uso de corticoides vai trazer um risco maior para o paciente. Sim. E é aquilo que o Francisco falou, tem que ter uma variação do risco-benefício disso. Então, o corticoide não é um fármaco milagroso também. Tá? Queria só dar esse embasamento, senão a gente meio que se perde aí. Exato. E eu queria aproveitar que a gente está aqui no nosso minuto final, né? A gente vai provavelmente ter que voltar aqui em algum outro momento, falar um pouco mais sobre esses medicamentos, e aí, claro, com novos conhecimentos, com novas publicações, provavelmente a gente diga o inverso do que está dizendo agora, mas a gente vai dizer com base científica, com base tecnológica atualizada, né? Isso é o mais importante para um profissional da área de saúde. Na próxima semana, ampliando um pouco mais essa discussão sobre imunidade, sobre SARS-CoV e tudo, eu vou bater um papo aqui com um profissional, fisioterapeuta, e que é também naturopata. É o professor Daniel Allan, professor de cursos de pós-graduação na área de naturopatia, na medicina chinesa. Enfim, a gente vai estar batendo um papo sobre imunidade, sobre as práticas integrativas em saúde, sobre o que essas práticas têm de auxílio para a gente. Porque, na verdade, nós estamos todos, o mundo inteiro, em busca de estimativas, de tratamentos, de possibilidades para se livrar dessa patologia, porque ela está afetando o mundo inteiro. Então, a velocidade com que as vacinas estão sendo pesquisadas é uma velocidade que a gente jamais viu em toda a história da medicina, em toda a história da farmacologia. Vacinas sendo previstas para se concluir em menos de um ano. Isso, ao longo dos nossos estudos, a gente jamais ouviu falar numa coisa dessas. De um estudo, de um início de um medicamento, qualquer que seja ele, para que ele fosse concluído em menos de um ano. Isso é praticamente impossível. A gente está vendo medicamentos sendo propostos, reposicionados, como a ivermectina e tal. Mas, enfim, também existe a possibilidade de nós termos aí um apoio das práticas integrativas e complementares. E eu queria convidar quem está assistindo a gente para que no próximo domingo também veja a nossa live aqui com o professor Daniel Allan, né, que vai dar um panorama geral para a gente de como é que está essa situação. Tá? Então é isso. Temos mais tempo? Está acabando já? 47 segundos. Nossa, a gente vai ser... Só se despedir mesmo. Eu queria falar tanta coisa, mas deixa eu só dar uma segunda live. Boa, deixa eu só mandar um recado. Eu acho que assim, a gente vive um momento de crise, né, aí, mas eu acho que assim, é uma oportunidade boa para os profissionais de saúde, para eles se destacarem. Eu acho que a gente tem um papel fundamental na saúde da população, né? Eu sempre provoco nas minhas aulas, eu sempre digo, faz uma análise, onde você está profissionalmente, onde você quer chegar profissionalmente, e faz essa trajetória. Rios, educação que transforma.